Lembra que essas baterias de lives eu tenho que me atentar muito de não expressar a minha opinião. Eu tenho que falar apenas o que a ciência fala. Então, quando eu falo que hoje, isso que eu venho estudando aí há 12, 13 anos, que tudo aconteceu nesses 6 meses. Quem trabalha com disfunção temporomandibular nunca trabalhou tanto em toda a tua carreira para controlar esses pacientes com dor orofacial e disfunção temporomandibular. O que está acontecendo nos nossos consultórios aí? Pessoal com dor, sofrimento, vai para lá, vai para cá, vai no otorrino, volta para o neuro, volta, vai para o dentista e continua sofrendo. Quando eu falei que pouco a oclusão está relacionado com a dor, não é por ideia minha, porque nós vemos o que acontece na clínica. Eu achava que a dor dessa paciente era devido à mordida profunda. Era devido porque ela era braquifacial, mas não tem nenhum estudo que fala que braquifacial tem mais ou menos disfunção do que quem é meso ou dólico, né? Então eu achava que eu teria que acertar essa mordida profunda para essa paciente que sofre via sacra, tá? Via sacra, sofre, vai para lá, vai para cá, faz o que quer que for, mas ela tinha apertamento. E você fazendo a tomada de história, você colhe os medicamentos que ela toma, e vocês vão ver quantos de nossos pacientes tomam alguns medicamentos, alguns fármacos que tem que tomar, prescrito pelo neuro, mas enfim, são os inibidores dos receptores da serotonina. E isso tem efeitos colaterais. Apertamento, boca seca, etc. E aí vai. Mas o tratamento daquela paciente foi para a dor, não estou falando para a oclusão. Ela foi diagnosticada com uma DTM muscular do músculo masseter e temporal bilateral. Fator de risco: bruxismo do sono, de vigília, mão no queixo, má postura no computador, mais de 12 horas e bolsa pesada. Pensam quanto tempo o pessoal está no computador hoje. Tá mais do que quando foi feito esse controle de tratamento. Isso aqui deve ter sido há 8 anos atrás. 8, 7 anos atrás. Quando que as pessoas que ficavam 8 horas no computador já era excesso. Agora com o home office, postura mal adequada. Às vezes a pessoa fica em casa trabalhando mais do tempo normal, mais que 8 horas, 12 horas, reuniões atrás de reuniões. É cansativo. Aula, nós dando aula aqui, de repente, aulas de 4 horas. Cansa, a gente não fica de pé, fica tudo curvado. E a pessoa trabalhando se aperta se não tomar o cuidado, o devido cuidado. Então, daí você começa a estudar algumas coisas, ó. Oclusão na ortodontia. Ortodontia cura, causa ou previne. Foram 402 pacientes, 20 anos de acompanhamento, 320 terminaram o estudo, sem diferença entre indivíduos com ou sem tratamento ortodônticos em relação à DTM.
E aí vai. Olha lá. Vários artigos falando que não tem relação. Vamos pegar esse aqui. Overbite and overjet are not related to self-reports with TMD symptoms. Ok? Então você vê. Poxa, Fábio, esse artigo é de 2002. Artigo de 2002, tá? Então, esse argumento que é mais antigo, vamos transferir para alguma coisa mais nova. Vamos lá. Vamos pegar artigos recentes. Olha lá. Investigação da associação entre tratamentos ortodônticos e disfunção temporomandibular na Coreia do Sul, na população da Coreia do Sul. Então, nada mais que 5.567 pacientes. Então, não foi associado tratamento ortodôntico com disfunção temporomandibular. E aí vai, calma, porque nós fomos treinados que a ortodontia tratava a disfunção temporomandibular. Que ano que é esse artigo aqui? Vamos pegar aqui, calma lá. 2019, né? Então, artigo de 2019. Vamos ver aqui. 2018 foi submetido, né? E publicado em 2018. 2019, ok. Certo? Agora, a classe 1 de Engel tem relação com o paciente de disfunção temporomandibular? Então vamos logo, talvez não vou falar o maior, né, mas o italiano Daniele Manfredini, o professor Daniele Manfredini, um dos que mais tem artigo aí. Vamos ver. Relação da simetria de Engel com disfunção temporomandibular. Olha lá, a conclusão. Nesse estudo, no limite desse estudo, não conseguiu sugerir associação da assimetria dental com fator correlacionado com sinais e sintomas de DTM. Ou seja, essa correlação foi mínima nesse estudo. Isso aqui é uma meta-análise, né? Então você vai vendo. Tá, 2017, tá? Então a gente vai percebendo que o que a gente aprende lá, quando eu falo a gente, é eu e vocês, tá? Eu aprendi isso, só que o que acontece? Eu não posso de maneira alguma falar para vocês isso aí. Por quê? Porque agora, com o passar do tempo, eu fui informado. Então, deve ser considerada a postura antiacadêmica estabelecer protocolos ou promover cursos de educação continuada apoiada em terapia oclusal como forma de terapia definitiva para os controles dos sinais e sintomas da DTM. Esse é o primeiro consenso de disfunção temporomandibular, né?
Ah, que mais? A prática, alguns... Tá. Então, são coisas que a gente vai mudando. Por que que vai mudando cada vez mais forte? Porque isso está na nossa clínica. Na nossa clínica. O que está acontecendo, os pacientes chegam confuso, só que alguém bem treinado, e vocês vão ter a tomada de história, que é o principal do controle da disfunção temporomandibular. Sem anamnese, mas a anamnese, aquele paciente confuso, você faz as perguntas certas, porque como eu falei ontem, dor a gente não vê, a gente colhe o que o paciente fala, ok? Então isso tem treinamento, claro que você vai pegando o jeito, no começo é uma colinha, é isso que eu vou passar para vocês, as perguntas em sequência é uma colinha, né? Depois você vai, nas primeiras perguntas você já vai sabendo, né, o que o paciente tem, e aí vai ficando cada vez mais tranquilo. Daí ontem me perguntaram algumas coisas importantes, né? Eu nunca vou ver oclusão. É que eu não me organizei ontem. Mas aqui tá aqui. Como que eu não vou ver oclusão? Esse dente, ó, uma ortodontia. Essa ortodontia, esse paciente, esse é um terceiro molar. Ele foi tentado fazer a mesialização com ortodontia. Só que esse toque gerou muita dor a paciente. Então a paciente me procurou com dor orofacial. Vocês querem ver que legal? Claro que essa paciente com dor orofacial, eu pedi a extração daquele terceiro molar. Extração melhorou, cognitivo comportamental, que é não apertar dente, né? E depois, aí eu fiz a ortodontia de uma maneira muito tranquila, que eu vou mostrar para vocês. Uma ortodontia que não vai ser uma ortodontia simples, né? Vai ser uma ortodontia mais longa, com ancoragem esquelética, mas eu fico muito mais confortável. E o paciente, depois que ele está controlado a dor, ele se sente mais seguro com você. Você pode fazer a tua ortodontia, passar o teu orçamento com mais tranquilidade. Por quê? Você soube dividir. O que você fez? DTM tá aqui, ortodontia tá aqui. Duas coisas. Então, quem trabalha com disfunção temporomandibular, eu falo, a gente nunca avisou, porque é uma especialidade que não gerava lucro. Eu via os meus colegas, até eu, mas chegou o nosso momento. Todo o estudo nosso chegou. Porque nós temos mais treinamentos e mais segurança para tirar essas pessoas do sofrimento, consciência. Não é consciente, é com base em evidência científica, com a ciência, é isso que eu quis dizer. Eu tô chegando naquela paciente lá que foi extraído o dente, porque tudo aconteceu agora, tá? Aí eu fico mais tranquilo em submeter lá o uso de elástico, né? Aí ela vai fazer esse tratamento aqui, ó. Uso de elástico de classe 3, vai fazer distalização com ancoragem esquelética. Eu tô seguro, tratamento complexo, mas eu tô seguro que agora eu faço ortodontia sem aquele dente lá, certo? Sem
esse dente aqui. Por quê? DTM é uma coisa, ortodontia com segurança, sem dor, é outra. O paciente pode ter DTM no meio do tratamento? Claro. Claro, pode ter. É um ser humano. Nós não estamos vendo que o emocional está muito relacionado? Isso nós já sabíamos. Os grandes estudos hoje está sendo focado no eixo 2. Quem não vê eixo 2 não vai conseguir tratar o paciente de dor crônica. Ou controlar. Controlar é a melhor palavra. Agora, o paciente não vai ter no meio da ortodontia? Lógico. A DTM é flutuante, ela vai e volta, é igual um resfriado. Pode ter, depois nunca mais vai ter. Não, se o cara se apertar, se perder, se separar, por exemplo, perder o emprego, perder um ente, usou drogas ilícitas, vai apertar. Faz uso de fármacos para ansiedade, depressão, tem a tendência de apertar. Tem a síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, etc., dor de cabeça. São pacientes que apertam o dente. Então vai ter. O que você vai fazer? Mesmo protocolo, soltar dente, falar para o paciente, né? Controla. Outra coisa. Jamais, isso é dica, tá? Lá no começo a gente falava, mas depois que você começa a estudar DTM, você fica mais, você escuta mais do que fala. Mas jamais na primeira, na segunda, na terceira consulta, jamais fala para o paciente, primeiro, vai para o psicólogo, você precisa relaxar, e você está estressado. Primeiro, eu não tenho a mínima capacidade de fazer o diagnóstico se o paciente tem estresse ou não. A mínima. Porque isso aí tem protocolo, tem índice. Então, falar que você está estressado, não. A pessoa sofre. Então, vai devagar, ouve mais do que fala. Ouve. Aí vocês vão ter a tomada de história, que eu acho que é a próxima, né, sequência. Tomada de história é organizada. Como que é a dor, que tipo de dor, há quanto tempo, qual que é a duração, se ela acontece mais de dia, no final do dia, ao acordar. Você vai anotando tudo. O que melhora, o que piora, qual que é o fator precipitante, qualidade do sono, né? Tudo isso. Não sou estudioso de sono, tá? Só tive o básico para entender que o sono é importante. O sono é importante para me fugiu o nome, mas para o restabelecimento muscular, o músculo descansar, você acorda bem, né? Quando você tem aquele sono reparador. Agora, quando você tem um sono com micro despertares, você nunca consegue secretar alguns hormônios essenciais para o descanso, consequentemente para a recuperação muscular. É isso, normal, é fisiologia, tá? Esse músculo aqui é o mesmo músculo da perna. Quando você treina, o sono não é treino? Isso meu técnico sempre falava, sempre. Ele falava, Fábio, vai menos para a estrada na época de treino de Ironman, que eram treinos 2 vezes ao dia, 6 vezes por semana. 4h30 a gente já estava na estrada. O que ele falava? Depois você começa a ter uma idade, ele falava, dorme mais, tá precisando dormir. Isso era o maior treino. A gente não precisava rodar como os mais jovens. Em vez de rodar 140 km, 180 km na estrada,
Nós fazíamos um giro de 60, 70 quilômetros e dormia, descansava, tomava água, é isso. Vamos voltar, senão eu perco o foco aqui. Ontem era meia hora de live, ficou 58 minutos. O cara tá com dor, usando bracket. O que você vai fazer? Tirar o bracket, colocar plaquinha. Plaquinha esqueçam, tá? Esqueçam. Já duas coisas que vocês têm que mudar. Plaquinha. Primeiro que você fala para o paciente, vamos colocar um aparelhinho. Você está minimizando o teu trabalho de anos de estudo. Você vai colocar um aparelho expansor, um aparelho ortopédico. Esse Bionator é rápido, as consultas é só colocar. Não, meu. E o que você estudou? Foi rápido? Não foi rápido, não. Você levou, no mínimo, uma década para entender a ortopedia funcional dos maxilares. No mínimo. Você levou 3 anos para estudar a especialização, saiu de lá compreendendo alguma coisa, mais alguns anos para começar a ficar razoável. Então, aparelhinho, plaquinha, esqueçam. Esqueçam. Você vai fazer uma placa, de preferência essa aqui, ó, desses professores aqui, tá vendo? Ash Hanford, placa estabilizadora, eu gosto dessa, Universidade de Michigan. As outras todas são boas aí, mas fazendo com critério. Você vai fazer uma placa para o paciente. Então plaquinha não existe. Outra coisa, placa mio-relaxante, esqueço, tá fora. Vocês, esses 35 dessa live, esqueço. Amanhã vocês jamais falam placa mio-relaxante. E você quer saber? Não falam mais côndilo, falam cabeça da mandíbula, porque vocês estão sendo informados pela palavra, nomenclatura mais correta. Claro que aqui tem hispanos hablantes, por isso que hablamos côndilo. Pero no Brasil é cabeça da mandíbula. Côndilo já ficou para trás, coisa do passado. Então, essas coisas é importante. Mas vamos lá, sem enrolar. O cara tá com dor, o que eu vou fazer? Compressa, falar para ele não apertar o dente e, olha lá, faça um front platô provisório para usar de um mês para o outro. Eu não quero toque no dente, certo? E controla a dor dele. Olha lá, você pode fazer terapia, termoterapia, né, que é a compressa. Não vou falar de agulhamento seco, tá? Mas geralmente isso aqui é o básico, ó, agulhamento seco no consultório, alongamento, termoterapia, TENS, placa estabilizadora de Michigan. É uma sequência. Faço pouco uso de placas hoje em dia, tá? Em casa, cognitivo comportamental, alongamento e compressa. Professor Vicente, isso aí. Ó, vamos lá. Quando eu falo termoterapia, eu já tô indo... Um grande abraço, viu, Vicente? Professor Vicente aí também tem muito volume de pacientes com DTM na clínica dele. Uma clínica grande, respeitável de João Pessoa. O que acontece lá dentro é o que acontece na sociedade. Eu coloco termoterapia, porque é a palavra correta, mas vocês não vão escrever isso para o paciente, termoterapia. Vocês vão escrever compressa quente. Você tem que usar a língua do paciente, não dificulta. Sabendo que nós estamos num país que, não sei, aí eu ouvi uma vez, 60, 65 de analfabetos funcionais, então você tem que falar com o paciente, claro, tá? Compressa quente, 20 minutos, escreva no receituário, isso aí é tratamento, ok? Então, o paciente com bracket, você vai fazer tudo isso, compressa, cognitivo comportamental, lábios fechados, dentes separados, e pode fazer esse
Entrou um platô aqui, ó. Olha lá. Entenderam? Vamos para as perguntas que eu falei bastante aqui. Caramba, já deu 31 minutos, hein? Hoje é segunda. Calor úmido ou seco? A Patrícia Ramos. Calor úmido, tá, Patrícia? É melhor. Pode ser uma toalha quente, uma compressa, tudo isso é úmido, ok? Mas o calor vasodilata, aumenta o aporte sanguíneo, aumenta oxigênio e aumenta a secreção de ácido lático, substância P e outros catabólitos de um músculo cansado e sobreuso, né? Lembra? Ó. Ah, e aquilo lá? Olha que legal, ó. Quem não viu, eu vou mostrar, hein? Vocês viram quando a pessoa tá mascando o chiclete? Vocês querem ver? Eu vou mostrar. Ó. Não fiquem com medo, hein? Vamos lá. Uma dica importante. Você que tem dor orofacial ou disfunção temporomandibular, ó, tá vendo esses dois músculos aqui, ó? Masseter e calma lá. Segunda parte. Temporal. Repara no seguinte. Se ele está dolorido e cansado, eu tenho que evitar disso aqui. Chiclete, mentos, pé de moleque ou qualquer coisa dura. Terceira parte. Verdade. O músculo está cansado, dolorido, então é proibido, faz parte do controle da dor. Ok? Abraço. Entenderam a jogada? Então, por que o cara tem sensação de peso? Isso é tomada de história. Deixa ele falar. E no domingo vocês vão ter isso. Vai sensação de peso, cansaço e dor na cabeça. Por quê? Certo? Sem contar esternocleido, cada vez mais nós estamos nessa posição. Isso aqui fica tensionado e gera dor bem pra cá, dor pra cá, dor pra cá. Esses dois músculos aqui, importantíssimos. Muito louco, mas muito bem explicado desde 1950 pela Travel. Outro papo aqui, para finalizar a nossa live. O paciente chega com essa situação aqui, ó. Para dor, tá? Ó. Paciente tal, com diagnóstico de deficiência crânio facial. Necessita de correção cirúrgica de discrepância entre arcadas. Por esse procedimento, necessitamos de um tratamento ortocirúrgico descompensatório após avaliação de modelo de estudo, blá, 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 blá. Ó, remontagem do aparelho, descompensação, alinhamento, cirurgia ortognática, finalização. O paciente veio com isso. Eu troquei aquilo
por isso. Ok? Então, paciente de dor não faz cirurgia ortognática, é muito raro a cirurgia. Cirurgia é quando tem fratura, tem algum tumor, etc. Não faça cirurgia. Não é aquilo que vai tratar a dor dele. Só começa a via sacra e se arrebenta com a vida de uma pessoa. Arrebenta. Então, para com isso. Tratamento conservador, uma placa. Ele gastou, ó, 2013 foi aquilo. Ele gastou R$ 1.200 em 2013. Tudo bem. Não foi 30, 40, 50 e aí vai, 1.000, tá bom? Então, a dica não, mensagem, porque Fábio não falou nada, não expus nenhuma opinião minha, hein? Zero opinião minha. Então nós deveríamos pensar em tratamento mais reversível possível e conservador. Vamos trabalhar nisso aqui. Nisso a gente consegue, ó. Quanto mais para baixo, mais difícil fica. E o mais difícil de nós tratarmos é isso aqui. Aspectos emocionais. Isso aqui a gente pode educar o paciente. Ó, postura do trabalho, sono, lazer, respiração, bruxismo, podemos falar do bruxismo de vigília, né? Podemos tratar aqui. Agora, colocar implante por causa da dor ou fazer reabilitações, quanto mais reversível, melhor. E assim a gente segue. Pessoal, muito bom, hein? Eu vou finalizar aqui, vamos para as perguntas. Eu sei que choca, mas é para chocar, porque muito boa, doutora Amanda, aqui, já gostei. Parabéns, viu? Identificar os pacientes com sensibilização central é muito importante. Nesses pacientes, a cirurgia agrava ainda mais o caso. Sensibilização, eu vou mais a fundo. Sensibilização central e sensibilização periférica também. Muito obrigado. Doutora Cíntia, se o paciente está com bracte e sente dor, fazemos o GIG? Eu mostrei lá, doutora Cíntia. Faz um GIG lá, de um mês para o outro. Se o paciente está alterado, não é legal usar durante o dia, mas para esses pacientes, um ou outro eu coloco. Você tem que mudar lá o apertamento dele. Graças. Calor úmido ou seco, úmido, né? A doutora já falou, beleza. Coloquei as perguntas em dia. Que mais, pessoal? Mas é isso aí. A gente segue em frente. Vamos em que pacientes indica placa interocruzal atualmente? Plácido é assim. Antigamente é placa de primeira. Agora você faz Isso é uma fisioterapia, né? O calor. Eu vou mostrar a faixinha que tem para DTM, que é show. O cara fica lá 20 minutos. Não tem que ficar segurando, né? Então você faz... primeiro passo. Vocês serão os primeiros a falar que o teu paciente, que a postura dele correta é lábios fechados, desde que o paciente é um respirador, tem selamento, né, labial, dentes separados. Isso é o princípio. Porque se o cara acha que ele tem que ficar assim, isso aqui está fazendo contração de baixa intensidade e longa duração. Isso aí é o que mais influi no bruxismo hoje, né? Que é um fator de risco. Agora, se o paciente não tem dor, mas ele arrebenta o dente, daí você... Não, desculpa, Plácio. Então você faz o conservador, ele melhora, mas ainda tem sintomas de dor, aí você usa a placa para melhorar
esses sintomas, ou para tentar melhorar esses sintomas, que é indício do bruxismo do sono durante a noite, tá? Esses são os pacientes com dores. Agora tem aqueles pacientes que não têm dor, mas que eles arrebentam o dente, fraturam, serram os dentes. Aí você vai colocar a placa como proteção. Então são esses dois pacientes. A terceira faixa de pacientes são aqueles que têm sintomas e que arrebentam o dente. E é muito triste o que está acontecendo. Deve estar acontecendo no teu consultório. Chega paciente de 30, 40, 50 anos. Eu tenho 50 quase. Eu me considero jovem. Se eu arrebentasse um dente, eu já ia ficar muito triste. Muito. Se eu tivesse que fazer coroa, eu ia ficar muito triste. Fazer endodontia, mais ainda. Agora, se eu perco um dente, puta que pariu. Desculpa falar, meu. Mas eu ia ficar muito chateado. Porque eu nunca tive nenhum problema com dente, né? E é o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo, tá? E tá acontecendo com você também. Não, a faixa, Cíntia, poxa, depois eu posso falar com você, mas tem uma muito legal do professor também, de Brasília. Esqueci. Ela é a melhor que tem, né? Mas a faixa é qualquer uma, sabe o que você pode fazer? Ó, olha que simples. O importante é o calor. Olha lá. Essas laranjinhas aqui é legal que ela é bem quentinha, né? Bem quentinha e muito boa. Agora o meu colega de mestrado, professor Rodolfo, que eu tenho a felicidade que nós vamos conduzir a especialização junto, Thermomax, isso aí, boa. O professor Rodolfo, legal que foi a dissertação, não foi nem dissertação, foi tese, né? Porque tese é algo inédito. Ele fez um desenho de uma faixa elétrica, né? Que não precisa esquentar nada. Muito bom. Botox não ajuda? O Botox ontem eu falei, viu, Cocas? Botox eu usei dois pacientes. Eu indiquei o Botox. Paciente que não se controla, começa a quebrar dente, começa a ter esses transtornos, eu indico o Botox. Só esse ano eu indiquei hoje. Indiquei. Então, esse ano foram 3 pacientes que eu não consegui controlar. Mas no universo de mais de... Vamos colocar aí. Se colocar toda a minha especialização, meu mestrado, todos os atendimentos privados e nas clínicas, acho que eu indiquei 5 pacientes com Botox. Então, eu não fico de fora, não. E talvez vocês vão ver o que vai acontecer pro próximo ano se não tiver a vacina. Quando tudo acalmar, aí vem o emocional, o pessoal sente bastante. Então, tenham em mente que o Botox é algo que você tem que deixar lá, né? Que você vai usar para esses pacientes que quebram dente. É fogo. Então, eu tenho aí a doutora Patrícia, que nós trabalhamos juntos, e ela contorna isso aí pra mim, ok? Que mais? Thermomax, muito bom, mas é a compressa 20 minutos, ela vai vasodilatar, vai oferecer uma viscoelasticidade dos músculos, né? Esse é o músculo que as mulheres não gostam dessa palavra, mas para esse músculo, para vocês terem em mente, esse músculo ele precisa estar flácido, mole. Essa é a jogada. Eu sei que a mulherada não gosta dessa palavra. Ok?
Ó, o Samuel, doutor Samuel. Isso aí. Grande abraço. Pessoal, vamos lá. Mais perguntas aí? Hoje eu tive um paciente. Eu falei que ia falar os casos. Um paciente. O paciente já foi tratado lá muito distante da minha casa, então eu resolvi atendê-lo pelo WhatsApp. Aí vamos ver o que deu. Mas ele vai vir em consulta porque ele está há 7 anos sem esperança com a dor. Crioterapia, boa. Bruno, você é da onde, Bruno? Boa pergunta. Crioterapia vai dar uma vasoconstrição e logo em seguida uma vasodilatação. Então, um efeito muito bom. Crioterapia, dias de calor, há 1 mês e meio atrás, nós aqui de São Paulo, eu experimentei o dia mais quente da minha vida, né? Que foi o maior calor dos últimos, desde 70 e alguma coisa. Esse dia, você troca a compressa por crioterapia, 12 minutos, ok? Então, aí o pessoal do Rio, por exemplo, perfeito, Bruno. Então, a pergunta, o que eu falei de termo, vai para crioterapia. Rio de Janeiro, João Pessoa, em Niterói, né? Dizem que Bangu é o lugar mais quente do planeta. É verdade, eu não conheço Bangu, Bruno, mas dizem que se no Rio tá 40, Bangu tá 46. Então, Bangu jamais usa termoterapia. Niterói tem a brisa do mar, né? Mas é isso mesmo? Confirma aí, os cariocas, se Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro mesmo. Então, esses lugares, São Luís do Maranhão, tinha um colega que estudou comigo. São Luís do Maranhão é crioterapia, é gelo, tá? A mesma compressa. É sim, ó. O Bruno tá falando. Então, Bangu, a compressinha deixa no congelador. Vai lá, 12 minutos. Deixa várias no consultório, porque se o paciente for fazer na cadeira, você já tem lá. Se pro próximo paciente, você já tem outro, tá? Então é isso aí. Boa pergunta, Bruno. Valeu, gostei. Beleza? Nas próximas nós vamos falar de tomada de história, vamos falar de deslocamento do disco, né? O que é o deslocamento do disco? O que é o estalo? Importante, né? O paciente vem com estalo, calma lá, o que é estalo? Estalo é isso aqui, ó. Agora você mostrando um videozinho bonitinho, isso aqui você pega no YouTube, tá? Isso aqui é da Faculdade de Medicina da USP. Você pegando um videozinho bonitinho, mostrando o que é o estalo, mas fala com a palavra do paciente, o que é o CLEC. Você mostra, ó, aqui, mas daqui a pouco vai chegar o desenho, daí fica legal. Ó lá. Ó lá, viu? Então, quando você abre, o teu disquinho tá fora. Você abriu, fez o CLEC. Fechou, fez o segundo CLEC. Porque o teu disco está fora da posição CLEC. CLEC. Ó lá. CLEC. CLEC. Deslocamento do disco com redução. Quer dizer, ele volta para a posição normal dele e desloca. CLEC. Na abertura, CLEC. No fechamento, CLEC. Abertura, CLEC. Fechamento, CLEC. Você dando atenção pro teu paciente, ele já melhora. Igual a cloroquina. Cloroquina para a Covid. Não serve para nada. Zero. Para nada. Mas se o médico for lá, olha, toma, que você vai melhorar. Aquilo já dá um placebo para o paciente, né? Agora você tendo uma postura de primeira consulta, mostrando, falando, olha,
eu posso te ajudar dando atenção. Tem trabalhos isso. Tem trabalhos que a postura clínica foi a mesma, mas o médico deu atenção e o outro não deu atenção. E a postura terapêutica foi a mesma. Então, os pacientes que receberam atenção teve uma melhora, porque o placebo, né, deu atenção, acolheu a pessoa que está emocionalmente muitas vezes alterada. Isso aí, pessoal.